Bom dia! Hoje vamos falar sobre equilíbrio gênico, mutação e seleção natural. Eu sou a professora mestre em Nutrição e Produção Animal, Camila Andrini Uno. Vamos lá? Então, na aula passada, nós calculamos, né, a frequência gênica e a frequência genotípica. Então, nós falamos sobre a frequência de alelos de população, nós sabemos o que é homozigoto azão-azão, sabemos o que é um heterozigoto azão-azinho e homozigoto recessivo pequenininho, né? Azinho-azinho. Falamos sobre a população mendeliana ideal, o equilíbrio de Hardy-Werde, né? Que ele prioriza, então, a população mendeliana ideal. Então, vamos lembrar, pessoal, são vários indivíduos que se reproduzem entre si, que não saem da população, que permanecem ali para não alterar os alelos, né, entre as gerações. Falamos também que quando a população está em equilíbrio, a frequência dos alelos não vai mudar ao longo de gerações, mantendo então o tão esperado equilíbrio mendeliano, né, ideal. Mas então, quando essa população não está em equilíbrio, o que será que acontece? Como isso acontece, né? Quais fatores que alteram o equilíbrio gênico? Então, um desses fatores, pessoal, seria a mutação. E o que é a mutação? A mutação, então, ela vai ser uma sequência lá no DNA de nucleotídeos, né? Que acaba gerando um novo alelo. Então, às vezes, de Bzão passa a ser Bzinho, de Azão passa a ser Azinho. Ok, pessoal? Então, o primeiro fator que altera essa mutação é a mutação, né? Alterar o que, professora? A frequência dos alelos, né? Que mantém equilíbrio. Então, o azão, pessoal, ele vai se tornar azinho. E isso vai acontecer aleatoriamente, né? Alterando a frequência alélica na geração. Porém, além desse fator interno, que é a mutação, que azão transforma em azinho, né? Que Bzão transforma em Bzinho, também temos fatores externos que modificam essa mutação. Por exemplo, radiação e produtos químicos, né? Então, quando essa mutação ela acontecer de forma rápida, acelerada e favorável, né? Então, vamos lá. A minha frequência, deixa eu só pegar o cursor aqui para vocês. A minha frequência, F de frequência, lembrando do meu Azão, então vai transformar em frequência de Azinho, pequenininho, recessivo, né? Ou seja, ao longo de várias gerações, então esses alelos vão ser preservados. Então, Azão era Azinho e agora vai formar um monte de Azinho. Então, se aumentou. Espera aí, deixa eu pegar o cursor. Aqui. Se aumentou a minha frequência de azinho, consequentemente eu tenho a diminuição da frequência de azão, né? Na mutação. Ou seja, a mutação alterou o equilíbrio da população, o equilíbrio mendeliano, o equilíbrio ideal. É só dessa forma que eu consigo, alterando os meus alelos, né? As minhas frequências gênicas. Então, eu posso estar alterando o equilíbrio dessa população. Então, o segundo fator, porque nós estamos vendo que então, o equilíbrio gênico da minha população, mutação e seleção natural, né? Então, o fator que poderá alterar o equilíbrio na população, o segundo fator, o primeiro é a mutação, o segundo é a seleção natural, pessoal. Mas como a seleção natural pode alterar o equilíbrio gênico, né? Então, é a seleção natural entre os animais. Então, entra muito o ambiente que esses animais vivem, né? Eu coloquei aqui como um exemplo, pessoal, um caso do melanismo industrial, né? Entre mariposas. Aqui vocês podem observar que eu tenho mariposas brancas e uma mariposa escura, né? O que que acontece? Nessa população,
existe uma variabilidade genética entre o grupo de população. Qual que é a minha variabilidade? Qual a minha característica genética que eu estou estudando aqui? Variabilidade, então, cor branca, cor escura. Ok, pessoal? Entenderam? Então, vamos assim imaginar uma situação. Estão essas 4 mariposas, 3 claras e uma escura. E a população, ela vai ser predada por passarinhos, né? Essas 4 mariposas vão ser predadas por passarinhos. Quais mariposas vão levar a vantagem nessa seleção natural que está acontecendo? Consequentemente, as brancas, né? Que o passarinho ele vai enxergar mais fácil quem? A mariposa escura. Então, a mariposa escura ela vai ser predada pelo passarinho e as brancas vão levar vantagem nessa seleção natural. Aí eu coloquei outro exemplo, pessoal, também de seleção natural. Então, vamos imaginar que essas mariposas, 3 brancas, uma escura, elas estão numa área poluída, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Então, estão numa área poluída, né? Vamos marcar assim para ser a poluição. Nessa área poluída, pessoal, quem vai levar vantagem aqui? É a mariposa escura, né? Porque a mariposa clara, ela vai aparecer mais e a escura vai se camuflar na poluição. Então, consequentemente, quem vai ser predado aqui, gente? A mariposa clara, né? Ela vai ser predada mais rápido porque a escura, porque o passarinho vai conseguir enxergar a clara com mais facilidade. Então, já que as claras estão sendo predadas, o que vai acontecer com a escura, pessoal? Coloquei um outro exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar o slide. Espera aí. Aqui, pessoal. Então, o que vai acontecer com essa mariposa escura, né? Já que as brancas estão sendo predadas. A mariposa escura, ela então eu vou dizer que ela é frequência de besão, né? Ela é o meu homozigoto dominante agora, né? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, frequência de besão. Meu alelo que faz a minha característica, a minha variabilidade genética é o quê? Cor da mariposa. E ele está dominando, né? Todas são frequência de besão. E a branquinha, então? A branca seria frequência de bezinho, né? Então, o bezinho, ele vai ser menor a frequência dele. Por quê? Porque eu estou falando da cor, né? As brancas foram predadas por passarinhos, então sobrou muito pouco de branca, né? Então, eu tenho frequência do bezinho, meu recessivo diminuído, meu frequência do meu bezão, as mariposas escuras, né? Ela tem maior variabilidade, maior alteração, maior frequência de gerações. Então, agora eu vou ter uma geração escura, 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 né? Ao longo de gerações. Eu tenho uma mariposa branca, então diminuída na geração. Então, isso eu posso chamar, gente, de mutação e seleção natural. Então, os dois exemplos de seleção natural, quanto à predação dos passarinhos, quanto à característica de cor, né, pessoal? E quanto à ambiência em relação à poluição. Então, isso são seleções naturais que ocorrem dentro da natureza, dentro da nossa população. Pessoal, a aula hoje foi essa. Qualquer dúvida, por favor, me chamem no WhatsApp, tá? Mandem um e-mail que eu respondo. Até a próxima aula.